O Suicídio, Estudos de Sociologia de Emile Durkheim, Livro 1, Fatores Extrasociais, Capítulo 1, O Suicídio e os Estados Psicopatológicos, Item 5. Mas há um estado psicopático particular ao qual nos habituamos a imputar, faz algum tempo, quase todos os males de nossa civilização. Trata-se do alcoolismo. Nós já atribuímos a ele, com ou sem razão, o progresso da loucura, do pauperismo, da criminalidade. Será que ele não teria nenhuma influência sobre a marcha do suicídio? A priori, a hipótese parece pouco verossímil, pois é nas classes mais cultas e mais abastadas que o suicídio faz mais vítimas, e não é nesse meio que o alcoolismo tem seus clientes mais numerosos. Mas nada poderia prevalecer contra os fatos. Examinemo-los. Se compararmos o mapa francês do suicídio com o mapa dos processos por abusos de bebida, não há como perceber entre eles quase nenhuma ligação. O que caracteriza o mapa dos suicídios é a existência de dois grandes focos centrais de contaminação, dos quais um está situado na ilha de França e se estende em direção ao leste, enquanto o outro ocupa a costa mediterrânea de Marsella a Nice. A distribuição das manchas claras e das manchas sombreadas no mapa de alcoolismo, por sua vez, é completamente diversa. Aqui encontramos três centros principais: um na Normandia, e mais particularmente na região inferior do Sena, outro no Finistère e nos departamentos bretões em geral, e o terceiro, por fim, no Rhône e na região vizinha. Ao contrário do ponto de vista do suicídio, o Rhône não está acima da média. A maior parte dos departamentos normandos está abaixo, e a Bretanha passa praticamente ilesa. A geografia dos dois fenômenos é, portanto, muito diferente para que se pudesse imputar a uma delas uma participação importante na produção da outra. Chega-se ao mesmo resultado quando se compara o suicídio não mais com os delitos causados pela embriaguez, mas com as doenças mentais ou nervosas causadas pelo alcoolismo. Depois de ter agrupado os departamentos franceses em 8 partes segundo a importância de seu contingente em termos de suicídios, procuramos qual seria em cada um deles um número médio de casos de loucura com uma causa alcoólica. E isso, segundo as estatísticas fornecidas por Dr. Lunier, nós obtivemos o resultado seguinte. Vem em quadro com 8 grupos, suicídio por cada 100.000 habitantes e loucuras alcoólicas para cada 100 admissões, conforme pode ser visto em tela. As duas colunas não possuem correspondência entre si. Enquanto os suicídios passam do simples ao sextuplo e vão além, a proporção das loucuras alcoólicas aumenta penosamente algumas unidades, e o crescimento não é regular. A segunda classe é superior à terceira, a quinta à sexta, a sétima à oitava. No entanto, se o alcoolismo age sobre o suicida enquanto estado psicopático, isso não pode acontecer senão pelos problemas mentais que ele determina. A comparação entre os dois mapas confirma o mapa com as médias. Em uma primeira abordagem, parece existir uma ligação mais estreita entre a quantidade de algo consumido e a tendência para o suicídio, ao menos no que concerne ao nosso país. Com efeito, é nos departamentos setentrionais que se bebe mais álcool, e é também nessa mesma região que o suicídio graça com mais violência. De início, porém, as duas taxas não possuem de modo algum a mesma configuração sobre os mapas. Uma acentua-se ao máximo na Normandia e no norte, e se degrada à medida que vai descendo em direção a Paris. Trata-se aqui da taxa de consumo alcoólico.
A outra, ao contrário, tem sua maior intensidade no Sena e nos departamentos vizinhos. Ela já é menos sombreada na Normandia e não chega ao norte. A primeira desenvolve em direção ao oeste e vai até o litoral oceânico. A segunda tem uma orientação inversa. Ela é arrastada muito rapidamente na direção do oeste, por um limite que ela não ultrapassa. Não vai além dos departamentos do Eure e do Eure-et-Loir, enquanto e vai muito intensamente na direção ao leste. Além disso, a massa sombreada formada no sul pelo Var e por Bocas do Ródano, sob o mapa dos suicídios, não é encontrada de maneira alguma sob o mapa do alcoolismo. Enfim, mesmo na medida em que há coincidência, ela não possui nada de demonstrativo, pois é fortuita. Com efeito, se saímos da França e subimos sempre para o norte, o consumo de álcool vai crescendo quase regularmente sem que o suicídio se desenvolva. Enquanto na França, em 1873, não se consumia em média senão 2,84 litros de álcool por habitante, na Bélgica essa cifra se eleva a 8,56 em 1870, na Inglaterra a 9,07 litros entre 70 e 71, na Holanda a 4 litros em 1870, na Suécia a 10,34 litros em 1870, na Rússia 10,69 litros em 1866. E mesmo em São Petersburgo, ela é elevada até os 20 litros em 1855. E, no entanto, enquanto que nas épocas correspondentes, a França contava 150 suicídios a cada 1 milhão de habitantes. Bélgica não possuía 68, a Grã-Bretanha 70, a Suécia 85, a Rússia muito poucos. Mesmo em São Petersburgo, de 1864 a 1868, a taxa média anual não foi senão de 68,8. A Dinamarca é o único país do norte onde há, ao mesmo tempo, muitos suicídios e um grande consumo de álcool, 16,58 litros em 1845. Se então nossos departamentos setentrionais se fazem notar ao mesmo tempo por sua propensão ao suicídio e por seu gosto pelas bebidas alcoólicas, isso não significa dizer que a primeira derivaria do segundo e encontraria nele a sua explicação. O cruzamento dos dois é acidental. No norte, em geral, bebe-se muito álcool porque o vinho é raro e caro, e porque talvez uma alimentação especial capaz de naturalmente manter elevada a temperatura do corpo é necessária do que em outros lugares. E, por outro lado, acontece que as causas geradoras do suicídio são especialmente acumuladas nessa mesma região de nosso país. Prancha 1. Suicídio e alcoolismo. Prancha 1A. Suicídios, 1878 a 1887. A prancha pode ser vista em tela. Prancha 1B. Delitos causados por embriaguez, 1878 a 1887. Prancha pode ser vista em tela. Prancha 1C. Loucuras alcoólicas, 1867 a 1876, média anual. Prancha pode ser vista em tela. Prancha 1D. Consumo de álcool, 1873. Prancha pode ser vista em tela. A comparação entre as diversas regiões da Alemanha confirma essa conclusão. Se, com efeito, nós as classificarmos segundo o duplo ponto de vista do suicídio e do consumo de álcool, ver abaixo, nós
nós constataremos que o grupo onde o número de suicídios é maior, o terceiro grupo, é um dos grupos no qual o consumo de álcool é menor. No detalhe, chegamos mesmo a encontrar verdadeiros contrastes. A província de Posen é quase de todo o império a que tem menos experiência com suicídio, 96,4 casos para milhão de habitantes. Por outro lado, ela é aquela onde as pessoas mais se alcoolizam, 13 litros por cabeça. Na Saxônia, onde as pessoas se matam 4 vezes mais, 348 para cada 1 milhão, bebe-se 2 vezes menos. Enfim, notar-se-á que o quarto grupo, no qual o consumo de álcool é o mais fraco, é composto quase que unicamente de estados meridionais. Sob um outro aspecto, se as pessoas se matam aí menos do que no resto da Alemanha, isso se deve ao fato de que a população é católica ou contém fortes minorias católicas. Quadro: alcoolismo e suicídio na Alemanha. São 4 grupos, comparando o consumo de álcool, média do suicídio no grupo e as regiões da Alemanha. A tabela pode ser vista em tela. Assim, não há nenhum estado psicopático que mantenha com o suicídio uma relação regular e incontestável. Não é porque uma sociedade possui um número maior ou menor de neuropatas ou de alcoólatras que ela tem um número maior ou menor de suicidas. Por mais que a degenerescência constitua, em suas diferentes formas, um terreno psicológico eminentemente próprio para a ação das causas que podem determinar o homem a se matar, ela mesma não é uma de suas causas. Pode-se admitir que, em circunstâncias idênticas, o degenerado se mate mais facilmente do que os sujeitos são, mas ele não se mata necessariamente em virtude de seu estado. A virtualidade que está nele não pode entrar em ato, senão a ação de outros fatores que precisam ser, por nós, pesquisados. Fim do capítulo 1.